Olá, queridos amigos, mais uma vez aqui estamos para falarmos do ensino universal dos Espíritos. Esse é o programa O Despertar da Consciência e eu sou Sebastião Camargo. É uma alegria imensa tê-los como parceiros, ter a honra da sua audiência e principalmente a sua presença espiritual em nossas consciências, em nossos corações. Como já dissemos em outros programas, o ensino universal dos Espíritos é para mentes livres. Como livres pensadores é que nós vamos conversar. Porque para Allan Kardec, para que houvesse evolução, é necessário que aprendamos a pensar, a raciocinar, a duvidar e a indagar. Como o próprio Kardec colocou em basicamente todas as suas obras, que a doutrina, assim como Leon Denis também enfatizou, é uma doutrina viva. Ela progride por evolução. Ela caminha com o progresso e jamais será ultrapassada. Por isso, rogamos a Deus neste momento, ao Cristo de Deus, a nosso Mestre, modelo e guia, Jesus, a nossa Mãe Santíssima, aos benfeitores amigos, a equipe O Despertar da Consciência, para que possamos levar a palavra que consola, que esclarece, que carrega estímulos para a libertação, para que nós possamos pensar na verdade que acreditamos, sentir a verdade que estamos pensando, falar da verdade que estamos sentindo e viver a verdade que estamos falando. De modo que, se o Espiritismo nos ensina as verdades cósmicas, as verdades universais, sejamos nós, estudiosos, perseverantes, para encontrar nas entrelinhas ou nas imediações que nós falamos entre a fronteira onde o nosso olhar termina, o olhar físico e o olhar espiritual inicia. Entre a fronteira que a audição cessa para que a audição espiritual, a audição física cessa para que a audição espiritual possa prosseguir. Eu diria até que hoje estamos procurando as informações nas dobras mnemônicas das entrelinhas que até então estávamos observando. Tirar o espírito da letra, tirar o véu que mata, para que esse espírito possa vivificar a informação. De modo que possamos agora, eu e você, pensar um pouquinho. Quando nós falamos que o espírito é a nossa totalidade, o ser cósmico, o ser milenar, bilenar, não tem como mensurar, porque Joana de Ângeles narra que o espírito imortal tem quase a idade do universo. A síntese de todas as nossas vivências. Se o espírito estivesse encarnado como um todo, por que será que Allan Kardec diria-nos tal informação? Quando arquitetar um pensamento, ou diante de um pensamento bem arquitetado, esse pensamento nos conecta com todas as nossas vivências. Se todas as vivências estão encarnadas num só ser, por que Kardec diria tal coisa? Um pensamento bem arquitetado nos conecta com todas as nossas vivências. E simultaneamente com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Ele poderia ter dito: um pensamento bem arquitetado ativa todo o nosso patrimônio, que está aqui. E às vezes não sabemos que está. Mas quando o próprio Allan Kardec, sabendo que a realidade total do ser não estava encarnada, ele começa a evocar nas chamadas reuniões mediúnicas a consciência do indivíduo encarnado.
que, como eu já afirmei em outros programas, respondera até 80 questões que o indivíduo encarnado não sabia. Quando Allan Kardec afirmara que o espírito é como um sol e relata-nos, através da psicografia de Camille Flammarion, que, segundo o próprio Kardec em A Gênese, estava psicografando ele próprio. Se ele está totalmente encarnado, como psicografar a si mesmo? Então ele poderia dizer: Camille Flammarion está manifestando o seu animismo. Poderia ter dito somente assim. Agora, psicografar a si mesmo é outra realidade. Então eu imagino que algo ou alguém do meu condomínio espiritual estaria manifestando através de mim pela psicografia. E assim como outras situações que vemos. Se ele narra que o Sol, o nosso Sol, que é de 7ª grandeza, ele iniciou-se sobre a regência de vários luminares, sobre a regência ou a condução da força centrípeta unindo os elementos para que pudesse ser confeccionado o nosso Sol. E, ao mesmo tempo, após estar pronto esse astro-rei, a força centrífuga retira da nebulosa e coloca em órbita para que, sob a regência da força gravitacional, que limita o espaço e a função, e ali ele começa a liberar frações de sua realidade, gerando os planetas, que ainda incandescentes, liberam frações gerando seus satélites. Se o espírito é como um sol, o é de fato, porque é ele que afirma. Então, se é como um sol, o sol central é a consciência máter. Então, ele poderia liberar, como Leon Denis também descreve na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que de ordinário o que está encarnado não passa de uma fração desse sol interior. Ou seria a semelhança de planetas que estão sendo gerados a partir de uma quantidade liberada dessa energia solar. Então, se a lei que rege o micro rege também o macro, segundo Leon Denis, Joana de Ângelis, André Luiz e outros luminares, então a mesma lei que rege um astro, como o nosso Sol, rege também o espírito, porque em tamanho menor, nós somos um Sol também, porque vários autores assim o afirmam. Como o próprio Emmanuel, na obra Pão Nosso, na lição O Governo Interno, que é a de número 158 da obra Pão Nosso. Mas se olharmos em outras obras, vamos ver algo semelhante, porque nesta obra o autor lembra-nos que o nosso corpo biológico é uma cópia perfeita do universo. Então, uma cópia do universo. Mas Joana de Ângelis narra que um simples átomos desse corpo é uma cópia perfeita do universo também. E se Allan Kardec nos ensina a criar átomos na obra O Livro dos Médiuns, assim como Joana de Ângelis também narra, o macrocosmos é feito de átomos. E os átomos, por sua vez, são universos em miniatura. Então, no momento que nós estamos criando um átomo, estamos criando um universo. Nós sabemos que podemos fracionar o átomo e assim como vários outros elementos. Então, por isso, acreditamos com Joana de Ângelis que o que está encarnado é apenas um ponto de autoconsciência pura, segundo a autora. Então, a personalidade atual é a soma das experiências desta existência. A consciência, o espírito imortal, a soma de todas as nossas vivências, por ser o espírito, o ser imortal, algo ou alguém que tem quase a idade do universo, segundo a autora. Assim como para Paulo de Tarso
existe um eu exterior e um eu interior. Embora esse eu exterior possa corromper-se, o eu interior jamais se corromperá. E assim como Zoroastro já afirmara, trazemos em nós um amigo oculto que desconhecemos. Ou o próprio Leon Denis, num dado momento, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o autor afirma, sem vacilos, conforme vemos ou conforme vamos ler: aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tendes sido e o que sereis. Ensinar-vos-á o maior dos mistérios, a criação do eu pelo esforço constante. A ação soberana que, no pensamento silencioso, faz germinar a obra. E segundo vossas aptidões, vosso gênero de talento, far-vos-á pintar as telas mais encantadoras, esculpir as mais ideais formas, compor as sinfonias mais harmoniosas, escrever as páginas mais brilhantes, realizar os mais belos poemas. Tudo está aí, em vós, em torno de vós. Tudo fala, tudo vibra, o visível e o invisível. Tudo canta e celebra a glória de viver, a ebriedade de pensar, de criar, de associar-se à obra universal. Esplendores dos mares e do céu estrelado, majestade dos cimos, perfume das flores, melodias da terra e do espaço, vozes do invisível que falam no silêncio da noite, vozes da consciência, eco da voz divina. Tudo é ensino e revelação para quem sabe ver, escutar, compreender, pensar, agir. De modo que, quando lemos essas páginas e várias outras com incontáveis autores, percebemos com clareza que somos, sim, um espírito imortal, mas somos também a mínima parte que está aqui e pode estar ali, acolá, em outros lugares. Conforme o filme O Confronto com Jet Li, então no filme O Confronto com Jet Li, nós percebemos, conforme narra o enredo, 125 dimensões nas quais existimos em papéis diferenciados. E Joana de Ângelis, na obra Vida, Desafios e Soluções, todas as criaturas são multidimensionais. E o cientista Michio Kaku, na obra Mundos Paralelos, ele narra que vivenciamos várias experiências simultâneas nesses multiversos, conectadas entre si. Isso é a ciência, esse cientista que está assombrando o mundo. Na obra que eu citei, ou no filme O Confronto, nos extras, no depoimento do próprio autor, do autor principal, ele narra o que o meu avô, o que o meu pai dizia que era ficção há 50 anos atrás, hoje é realidade. Então não se espantem, o que nós estamos passando agora como ficção, daqui a pouco será realidade. E vários outros filmes retratam igual enredo ou informação. Então, quando no silêncio de uma meditação entramos em conexões com esses estados de consciência, para que possamos lembrar do que já fomos. Se tudo cresce, se tudo evolui,
desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou por ser átomo. Na obra de Bezerra de Menezes, por Ivone do Amaral Pereira, Dramas da Obsessão, nós percebemos com o autor espiritual e com esta médium iluminada os registros acásticos, nos quais tudo que existe no cosmos, desde o vibrar de um átomo, a mais alta expressão dos corpos estelares, do macrocosmos, tudo está gravado em tempo real. Conteúdo este que nós podemos acessar se soubermos o mecanismo, se tivermos valores morais para tal. E quando acessamos, assim como nos demonstra Joana de Angelis na obra Jesus e Vida, esse tempo existe com os personagens também. Se eu estou totalmente encarnado, como que eu posso acessar um tempo passado, acessar também um tempo futuro, nos quais eu existo com outras experiências, outras realidades, se eu estou totalmente encarnado? Então, a natureza não disse a sua última palavra, assim registrou Allan Kardec na Revista Espírita. E se novas verdades vier à tona, o Espiritismo assimilará sempre todas as doutrinas saídas do domínio da utopia transformadas em verdades práticas. Conforme na obra No Invisível, que vergonhosamente nas obras atuais arrancaram a página. Foi exatamente no primeiro Congresso Espírita de 11 de setembro de 1888, o próprio apóstolo do Espiritismo, respondendo a um confrade, afirma: por mais vasta que seja a codificação kardeciana, não devemos ficar limitados a ela. O mestre assim recomenda que recebamos com as mentes abertas todos os inovadores, todos os que trazem alguma informação que não estão nas obras que já foram materializadas neste plano, todos que têm em seus corações o amor pela humanidade. Informações que não desconfiguram a base, mas que alargam o pensamento do próprio codificador. Porque na obra A Revista Espírita, no ano de 1866, no mês de junho, no artigo O Sono do Espírito, o próprio Kardec relata o Dr. Calais, que vivenciou uma experiência no mundo físico e, após o desencarne, encontra com vários acadêmicos, como se estivesse dentro de uma sala, e questiona a esses acadêmicos que vivenciaram as suas experiências também na área da medicina, e eles responderam. E quando responderam, ele percebe que estava respondendo a ele próprio. E estas vivências não era a sua vivência, eram outras personagens com as quais ele dialogara. E quando ele volta para perguntar outra vez, já começa a ver um telão, além dos personagens agora, vendo onde começou o primeiro personagem, quais os corpos que foram usados, tudo em tempo real, onde ele concluiu, onde o segundo deu continuidade, mais um outro personagem permanecendo aquele onde ele terminou, quais os personagens, quais os corpos que foram animados, onde começou o terceiro, até chegar na vez do Dr. Calais. E agora estavam ali todos eles dialogando, como livres pensadores, conforme vemos também no próprio Evangelho no Novo Testamento. Assim como acreditamos, não só porque está na obra do jovem, do estudioso, do espírito Hernani Santana, que organizou, espírito
mesmo encarnado ou não, é um espírito de mente livre. Organiza a obra na certeza que Jacó, Moisés e Elias e João Batista trata-se de 4 etapas do mesmo espírito. Se assim não fosse, como a FEB, a Federação Espírita Brasileira, publicaria uma obra que não fosse passada pelo crivo da razão? Então essa obra é apenas mais uma que retrata essa realidade. O que nós estamos levantando a questão, que Kardec também percebeu e mudou a palavra reencarnação para encarnação, conforme consta nas terceiras edições, tanto do Evangelho segundo o Espiritismo, quanto do Livro dos Espíritos. Na questão 605A, por exemplo, o espírito ao encarnar no corpo do homem. Ele não disse o espírito ao reencarnar no corpo do homem. No Evangelho segundo o Espiritismo, se todos os encarnados, ele não disse se todos os reencarnados nesta lição. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmo a soma de todas as nossas vivências e colocassem a sua vontade a serviço dessa força, e o si mesmo, conforme Joana de Ângeles, é a consciência, não o que está encarnado. O si mesmo é o espírito, a individualidade. De modo que, quando admitimos essas realidades, se acreditamos que é reencarnação e todo o espírito está encarnado, Jacó não existe mais. É Moisés somente. E quando Moisés reencarna como Elias, ele não existe mais. É somente Elias. Quando Elias reencarna como João Batista, só existe o João o Batista. Elias não existe mais. Mas agora eu pergunto a você, como Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, conversa com Moisés e Elias como 2 seres com as suas individualidades, com seu raciocínio lógico separados. Se só existe um, que seria João Batista. Sabemos que João Batista passou por uma morte trágica e com certeza não pôde comparecer na reunião, ou na chamada reunião no Monte Tabor. Mas ele conversou com 2. Então, se João Batista não pôde comparecer e ele é a reencarnação dos demais, então os demais não existem. Só existe João e ele não pôde falar com Jesus. Então não teria como falar. Mas apareceu por lá Moisés e Elias, como vários outros espíritos, como Maria Modesto Cravo, no plano físico, um jovem perturbado. Mas nós sabemos com Divaldo Pereira Franco, Manuel Filomeno de Miranda, ditando a obra Trilhas da Libertação, que as reuniões mediúnicas que acontecem nesse plano prosseguem após o desdobramento ou do sono físico no mundo espiritual. E Maria Modesto Cravo, quando fora do corpo, continuando a reunião, lá no plano espiritual, o jovem que estava perturbado aqui encarnado também se fizera presente e ela, como médium, manifesta um outro espírito e diz para o jovem: converse com ele. A causa da sua perturbação é você mesmo em outra etapa. Como que o jovem está aqui e conversa com ele próprio manifestado na médium, se está falando dele próprio, se só ele estava encarnado? Que personagem é esta que está vindo de outras instâncias? Como que outro jovem, como Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, a personagem que estava encarnada estava deixando o corpo morrer, porque não se alimentava adequadamente e, quando se alimentava, não sabia absorver os nutrientes com proveito. E um segundo eu do mesmo espírito, uma segunda personagem do mesmo espírito, assumiu o corpo
dizendo no plural. Nós precisamos desse corpo. Por isso eu estou assumindo para curá-lo, para reorganizá-lo. E permanece 4 anos dialogando, reorganizando esse corpo. E com certeza durante os 4 anos, a personagem que antes animava o corpo foi capacitar-se para reassumir mais tarde como se deu. E antes dessa personagem que consertou o corpo durante 4 anos, devolvê-lo a quem era de direito, uma personagem inferior às duas, afirmando se chamar moleque, pertencendo ao mesmo condomínio espiritual, ao mesmo espírito, manifesta. Alheia, não conhecia nenhuma das duas. E percebemos às vezes outra ainda manifestar, que às vezes conhecesse as 3 e um tanto mais. Como está também na obra de Gustave Gelei, O Ser Subconsciente. Quando percebemos estados não agora de vivências de personagens ou personalidades inteiras, mas agora subdivisões das personalidades manifestando como estados psíquicos e dinâmicos, assumindo o comando por algum tempo. Às vezes a que assume não sabe nada da outra. Às vezes a que assume sabe tudo da outra e um tanto mais. Então, que seres são esses agora? Porque nós sabemos que quando encarnamos, desse universo que nós chamamos de inconsciente, onde estão as nossas paixões e, ao mesmo tempo, os nossos conflitos, os nossos traumas. E nós selecionamos, em parte, o que nós queremos trabalhar e compomos com essas partes o que nós chamamos de subconsciente, o que nós queremos transformar, mas que não sabem conduzir-se por si mesmas. São paixões, são traumas, são conflitos, são emoções, são perturbações. E agora, frações do superconsciente, do reino de Deus em nós, do livro oculto em nós, expressam-se para gerenciar esse subconsciente em perfeita harmonia, para governar o perispírito, que, segundo Allan Kardec, na obra O Livro dos Espíritos, na questão 140, quando ele questiona o que pensar da alma subdividida em quantas partes forem os órgãos, os nervos, os músculos. Se estiver falando da alma vital ou da energia vital, está certo. Porque na introdução do Livro dos Espíritos ele fala da alma vital, da alma intelectual e da alma espiritual. No mínimo, trabalhando já com 3 dimensões dessas almas. Então agora, esta alma vital, que normalmente chamamos de modelo organizador biológico, ela está subdividida em quantas partes, não apenas forem os órgãos, os nervos, os músculos, em quantos átomos tiver o corpo, e até subdivisões atômicas. Ela pode estar subdividida sem se dividir. Fraciona sem se dividir de fato. Ela está como um sol em várias partes, animando cada consciência. E agora com Joana de Ângeles, cada célula que ela anima é uma individualidade, é uma consciência germinal com vontade própria, com liberdade de expressão. Assim como André Luiz na obra No Mundo Maior, quando o autor narra que as células são seres quase livres, não são escravas. E enquanto o homem não compreender que elas são companheiras de evolução, não conseguirá a própria paz de consciência. Elas estão a caminho, evoluindo com as nossas almas dentro de nós próprios. E Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, somos sempre a soma de muitos. Manifestamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos manifestam ou nos expressam. Hoje sabemos, não porque alguém nos disse, não porque
o depoimento do Dr. Calais, de Leon Denis, de Gustave Gelei, de Joana de Ângeles, de Gabriel Delany também na obra A Alma Imortal, Evolução Anímica, de Alexandre Kizakov em suas obras, de Eb Sajan, que nós vemos nesta obra magnífica, Base Científica do Espiritismo, a professora, assim como relata o caso André Luiz Peixinho, da Federação Espírita da Bahia, a professora está escrevendo na louça. De repente, um outro eu da professora senta para observá-la escrever. Mas ela não está toda encarnada, como que senta um outro eu da mesma. E daqui a pouco senta uma terceira personagem do mesmo espírito para observar as duas. Como pode se está tudo encarnado na professora? Pense, a doutrina é de raciocínio, de lógica, de bom senso, de razão. Por que será que Ernesto Bozano escreve uma obra inteira, Comunicação entre Vivos? Mas vivos não pode manifestar, segundo alguns espíritas, mas a doutrina é dos espíritos e não dos espíritas. E esses livres pensadores nos dão a conhecer um oceano de possibilidades que Kardec nem começou a doutrina. Ele não é o codificador da doutrina porque ele assim afirma: eu organizei alguns fragmentos esparsos, que segundo Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen, fragmentos esses que jamais conseguiremos concluir. Porque conforme Allan Kardec, a doutrina não existe por completa em parte alguma, mas existe em todas as partes. E conforme consta no Livro dos Espíritos, na questão 628, há em tudo germes de grandes verdades. Então nós acreditamos em outras denominações que o espírito não encarna como um todo, mas sim um ponto de autoconsciência pura, como é o dizer de Joana de Ângeles. E se soubermos, nós podemos acessar o superconsciente, onde está a síntese de nossas vivências, o reino de Deus em nós. Podemos acessar também o nosso inconsciente, onde está as perturbações, já que o subconsciente, gerenciado pelo superconsciente, trabalha em perfeita harmonia e sincronia com o perispírito, com o corpo físico, gerenciando esses dois universos. Mas no consciente, onde está a nossa responsabilidade no pensar, nós que somos a alma encarnada que estamos aprendendo a pensar em que pensar. E quando pensamos, dependendo do que pensamos, se há algo nobre, entramos em conexão com o nosso superconsciente, de onde dimanam as essências. Ou entramos em conexão com o nosso subconsciente, onde estão as substâncias que definem o nosso comportamento. Ou, dependendo do que pensamos, entramos em conexão com as nossas paixões, traumas e conflitos, onde estão as perturbações que estão, às vezes, dilacerando o próprio subconsciente, gerando as chamadas fibromialgias, transtornos bipolares, depressões, síndrome de pânico, transtorno de ansiedade e várias outras psicoses, gerando outras problemáticas que nós chamamos de outros nomes, para não dizer obsessores ou auto-obsessão. Então, se eu sei, eu posso criar uma ambiência no consciente, convidar o inconsciente para um diálogo. Para um diálogo, conforme Joana de Ângeles nos ensina na obra Autodescobrimento, uma busca interior. E num diálogo terno e amoroso, terno vem de ternura. Ternura é uma virtude, e virtudes são entidades que encarnam
na totalidade ou em partes. Conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, a fé é mãe de todas as virtudes, inclusive do próprio amor. Se a fé é mãe, é um ser, uma entidade, conforme define o espírito Amélia Rodrigues na obra Nos Caminhos de Jesus, por Divaldo Pereira Franco, no capítulo 23, O Anjo da Misericórdia. A fé é uma entidade, a esperança é uma entidade, a caridade é uma entidade, assim como a misericórdia. Então agora eu vou encarnar a ternura e a fé, que é mãe da ternura, ao mesmo tempo gera o próprio amor. Então agora, num diálogo terno, usando a ternura para esse diálogo, e amoroso, terno e generoso, eu vou envolver em vibrações de amor, como esta substância que define o comportamento, com esta essência que ilumina a situação. Como essência, serão virtudes que irão se manifestar. Se além de terno o diálogo for amoroso, no sentido de vitalizar a situação, ele é uma substância que gera e nutre. Mas de repente eu quero encarnar uma outra fração do amor chamada humildade, para conversar com o orgulho. Então essa imperfeição moral, filha do orgulho, e para conversar com filhas do orgulho, somente as entidades ou frações das consciências virtuosas que nós chamamos de humildade. E ao mesmo tempo, quando nós imaginamos dialogar com a intolerância, precisamos encarnar para o cenário ou trazer do subconsciente, do superconsciente para o consciente, o que nós chamamos de entendimento, para dialogar com a intolerância. Quando o desespero desabrocha ou brota do inconsciente para o consciente, perturbando a realidade, precisamos encarnar a esperança. E a esperança é a doce presença do amor, segundo Joana de Ângeles. Se a esperança é a doce presença do amor, o amor como substância é uma força que gera e nutre. Como lei, ao mesmo tempo, organiza e mantém essa vida. Então agora, para conversar com o desespero, eu tenho algo para definir o seu comportamento e algo para iluminar a sua consciência. Mas se alguém é filho do egoísmo, eu preciso encarnar alguém representando o altruísmo. E tudo isso são seres em mim que não estão encarnados na totalidade. Então, conforme a necessidade aparece, eu vou manifestando essas personagens, porque existe em mim um livro oculto que me dirá o que eu já fui e o que serei. O superconsciente em relação a nós, consciente, é o nosso futuro, conforme André Luiz na obra No Mundo Maior. Então, o superconsciente é o nosso futuro. O subconsciente, o nosso passado. O consciente, o nosso presente. Como o subconsciente é uma fração do inconsciente, o inconsciente e o subconsciente representam o nosso passado. O consciente, o nosso momento atuante, onde estamos atuando agora, o nosso presente. O superconsciente, o nosso futuro. Então eu quero encarnar luzes do futuro para iluminar o meu passado? É isso? Porque é exatamente isso que a física quântica está mostrando hoje e que Joana de Ângeles, antes da física quântica, já nos ensinara. Então eu posso trazer algo do meu superconsciente e viajar com esse conteúdo para o meu inconsciente ou meu subconsciente. Porque tudo que se cria no consciente fatalmente vai iluminar o subconsciente e, simultaneamente, o inconsciente, e quando chegar no superconsciente, leva um conteúdo enriquecido para a expansão do mesmo. Então pense comigo, a doutrina é de lógica, de bom senso. Allan Kardec organizou alguns fragmentos e afirmou na questão 145 do Livro dos Espíritos, quando anota o ensino dos espíritos luminares que representam o espírito da verdade, embora sendo uma consciência una,
é a soma de todos os espíritos que trouxeram alguma informação para a codificação, inclusive Joana de Ângeles e Emmanuel. Emmanuel falando do egoísmo no Evangelho segundo o Espiritismo e dizendo ainda mais que o egoísmo é filho do orgulho. Então não existe dois seres que perturbam a nossa realidade, egoísmo e orgulho. Então existe somente o orgulho. E se desenvolvermos a humildade, vamos transformar o orgulho em humildade. E ao mesmo tempo, vemos vários outros autores afirmar semelhante situação. Então, quando nós compreendemos que a doutrina dos espíritos é eterna, conforme a questão 145, e o próprio Kardec, não cansando de se esforçar, conforme consta na questão 222, para provar que ela existe desde a mais alta antiguidade. E a mais alta antiguidade, quer saber? No Egito, antes dele em Atlântida, na Grécia. O que são os deuses mitológicos? Não são vários seres separados, fragmentados? Nós chamamos de politeísmo. Quando juntamos esses vários deuses num só, não chamamos de monoteísmo? Não é assim que pregou Moisés? Juntou todos num bloco, mas no Livro dos Espíritos não tem informação semelhante, na questão 151. A soma dos espíritos não forma um todo? Não compõe um mundo completo? Então, até quando vamos ficar aprisionados em ideias perturbadoras, em ideias fixas, em ideias engessadas, nesse puritanismo, na chamada pureza doutrinária? De qual doutrina estamos falando? Da dos espíritos ou da dos espíritas? O espiritismo não tem amarras, ele não tem cercas, ele não tem cerceamentos, ele não tem dono. Os espíritos são mente livres ou são livres pensadores. E se aqui não recebe a informação, acolá recebe. Se hoje os espíritas se negam a receber os espíritos, eles manifestam ali com os espiritualistas, com os budistas, com os umbandistas, mas a informação não deixa de chegar. E elas estão chegando por outros meios, já que aqui não recebemos as chamadas informações que vão dentro do alicerce formado por Allan Kardec, ou em cima desse alicerce, expandindo a sua obra, conforme trouxeram informações Leon Denis, Gabriel Delany, Alexandre Aksakov, Gustave Gelei, Ebbe Sajan e vários outros luminares da época de Kardec, que às vezes não são considerados por muitos no meio espírita, estudam somente Kardec. E será que estudam mesmo? Porque a obra de Kardec, às vezes ele altera o seu pensamento de um parágrafo para o outro, conforme consta na Gênese, por exemplo, no capítulo 11, no item 10. Conforme as tarefas que a natureza nos oferta, ela vai nos fornecendo novos corpos, conforme as tarefas que aparecerem. E no parágrafo seguinte, já no item 11, para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito, de acordo com a sua inteligência, que vai talhar o novo corpo. Deus fornece apenas os materiais, ou seja, a matéria-prima. Assim, conforme ele colocara no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. O máximo que Deus permite que os seus emissários façam por nós é nos instruir. Não cabe a eles improvisar recursos, que é função de cada qual, conforme André Luiz na obra Missionários da Luz. Eles podem nos ajudar, podem nos esclarecer, mas o ideal é que cada um seja o médico de si mesmo, conforme está nesta obra. E lá no capítulo 18, quando fala da obsessão, somente o doente transformado voluntariamente em médico de si mesmo pode atingir a cura real, a cura verdadeira da obsessão, assim como também definiu Allan Kardec na Revista Espírita. Pior do que os obsessores são as nossas más inclinações, são elas que os atraem. Trabalhando
as nossas más inclinações, que é a causa dos nossos tormentos, todos os demais conteúdos serão pacificados. Então, até quando vamos acreditar que quando éramos lagartixa, sabíamos construir um rabo novo? E até quando vamos acreditar na fantasia que não temos o poder de reconstruir os nossos corpos? Que precisamos terceirizar para os espíritos, para a medicina acadêmica, para a medicina alopática, fitoterápica ou para qualquer expressão das terapêuticas alternativas. O reino de Deus está dentro de nós. Evangelho é um repositório de força, vitalidade e vida. Pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças. Mateus, versículo 35 do capítulo 9. Evangelho é força, vitalidade e vida. Joana de Ângeles, obra Espírito e Vida. O evangelho não está aqui nem acolá, mas sim em ti mesmo, portas adentro do teu próprio espírito. Ele não disse de você que está encarnado, de você, espírito. Portas adentro do teu próprio espírito, o que não está encarnado aqui, nos mais íntimos reforços de sua consciência e de seu coração. Evangelho não é o que falamos, nem o que pensamos, nem o que fazemos que nos faz evoluir, conforme define Huberto Roden. Evolução é vivência, é a mudança de comportamento. Paulo de Tarso. Por mais que eu fale a língua dos homens, todas as línguas, que eu domine todas as ciências, que eu tenha a fé a ponto de transportar montanhas e fale até a língua dos anjos, se me faltar amor, se me faltar caridade, que é um processo de autoiluminação, de autoconhecimento e autoiluminação, de nada adianta as atitudes, o conhecimento. Por mais que eu doe tudo que tenho, e até o meu corpo sendo entregue para beneficiar a muitos, se me faltar amor naquilo que faço, naquilo que sei, conforme disse antes, de nada adianta. Então é o que a atitude fará comigo. Então em que o que eu faço está me transformando? Fazer a sopa na casa espírita? Isso não é caridade. Dar o pano, o que sobra do nosso armário, ou o que coletamos, isso não é caridade. Dar um copo de água magnetizada a quem dela necessita, isso não é caridade. Aplicar o passe, a bioenergia, a quem dela necessita, isso não é caridade. Segundo vários autores, a começar por Emmanuel na obra Luz no Caminho, dar o pano que sobra do nosso armário é um dever. Saciar a sede de alguém é um dever. E, ao mesmo tempo, aliviar a dor do enfermo é um dever. E assim como saciar a sede de alguém é um dever. Agora, a caridade é ensinar o outro onde está a fonte para saciar a sua sede. Onde está nele o evangelho para que ele possa curar todas as doenças e como ele colocar isso em ação. Caridade é vestir o nu com ideias à luz do exemplo pessoal para que ele possa trabalhar com dignidade e ganhar o seu próprio pano. E assim, nesse processo de caridade para consigo, conforme define Allan Kardec em Viagem Espírita de 1862, caridade é a sublimação da personalidade, conforme também Emmanuel define como autossublimação, ou conforme Joana de Ângeles na obra Em Busca da Verdade, caridade é um processo de autoiluminação. E a primeira tarefa de um médium, segundo a autora na obra Entrega-te a Deus, é a sua autoiluminação. E sem participar de fenômenos, de reuniões mediúnicas, porque ela não falou disso. Nas tarefas que normalmente a soberba e a vaidade rejeitam, limpar a casa espírita ou fazer uma tarefa como lavar os banheiros, e através das tarefas, diz a autora, mantemos o intercâmbio que jamais cessará,
As reuniões cessarão, mas o intercâmbio jamais. E mediunidade é 24 horas por dia. Médiuns todos somos, num grau menor ou maior de sensibilidade, que pode ser uma sensibilidade auditiva, táteis, as sensibilidades, pode ser uma de evidência, clarividência, pode ser de psicografia, pictografia, psicofonia, telecinesia e tantas outras. Vai depender da minha aptidão ou que eu estou disposto a treinar após o autoconhecimento, porque é algo que eu posso, talentos que eu posso desenvolver, que eu posso capacitar para tal função. Então, até quando vamos acreditar que somos só isso que está aqui? Que sofre, que chora, que desespera, que dilacera sem saber o que se possui. Somos, sim, um ser com quase a idade do universo. Já fomos um átomo, já fomos uma estrutura composta por 2 átomos. Já fomos cada um em particular e depois animamos cada um e animamos uma estrutura com 2 átomos, mas antes vivenciamos a experiência nossa com outro átomo. Primeiro fomos todos os corpos existentes na natureza e depois começamos a aprender a presidir todos eles, conforme consta na questão 560 do Livro dos Espíritos. Todos nós vamos passar por todas as lições do universo e aprender gradativamente em todas as partes a presidir, a estar no comando de todas as coisas. Então, se um simples animalzinho sabe recompor parte dos seus corpos, se um simples vegetal sabe fazer isso também, se um simples minério também sabe fazer, por que nós não sabemos? Por que não evocamos a nossa própria consciência conforme consta na obra O Céu e o Inferno? Porque Allan Kardec estava falando de desencarnados. A prece é uma magnetização por meio da qual interagimos com o perispírito de alguém que sofre fora do corpo, dissociamos a energia que o perturba, repatriamos essa energia para outros setores da natureza e depois o próprio codificador, ou melhor, o próprio Kardec, o organizador da codificação, aconselha-nos. Agora evoque a consciência, o espírito do próprio indivíduo. Mas o espírito não está encarnado como um todo? Ele não é o próprio espírito? Se assim fosse, ele falava, agora fale com o espírito. Você aliviou as suas dores, agora chame a atenção. Com palavras bem conduzidas, leve-o ao arrependimento. Mas não foi isso que ele disse. Evoque o espírito do indivíduo, quer dizer, a sua consciência. E pergunte à sua consciência, você está com dificuldade de gerenciar esta parte que você encarnou e agora desencarnou e está sofrido? Porque alguém acaba de te aliviar com a prece, que é uma magnetização. E agora quer mudar o roteiro? Por que Joana de Ângeles, então, recomendaria converse terna e amorosamente, como eu comecei a dizer, com as imperfeições morais, convidando-as a mudar o curso? Converse com os órgãos com perturbação enfermiça, porque são consciências menores. Fale do Evangelho a eles segundo Emmanuel. Pregue o Evangelho aos vossos órgãos, que são vivos e educáveis. Se tudo cresce e evolui, esses órgãos que formam os sistemas, que formam os corpos, são seres. Estão compondo um ser maior. Para encarnar e governar esses órgãos, conforme consta na obra A Grande Síntese, que Emmanuel narra a respeito da obra, que se trata do Evangelho da Ciência, com um conteúdo que renova todas as bases da filosofia e do messianato do Cristo no planeta Terra. O Espiritismo é o quê? É ciência, filosofia e a parte moral que fala do Evangelho do Cristo. Então, Emmanuel, naquele momento, está falando, aqui está uma obra genuinamente espírita, que tem o tríplice aspecto
as três vertentes, filosofia, ciência e a moral do Cristo numa obra só. E nesta obra o autor narra que destaca-se do subconsciente. O subconsciente fraciona-se em pequenas almas instintivas que nos ajudam a governar os nossos órgãos. Se a alma vital está subdividida em cada órgão, agora tem um reforço da alma instintiva para ajudar no governo desses órgãos. Ele disse pequenas almas que foram fracionadas do subconsciente. E, ao mesmo tempo, o Espírito que enviou apenas uma fração de sua consciência, que separou do seu inconsciente, do seu superconsciente, algo para construir o setor subconsciencial que vai gerenciar parte do mundo mental, perispiritual e físico, mas nos permitindo interagir, porque a mente ou na mente existe automatismos, segundo Joana de Ângeles, André Luiz e vários outros. Então, através do automatismo gerenciado pelo espírito, a mente governa o universo perispiritual e físico também, auxiliando o subconsciente. E na mente, sendo auxiliado pelos chakras, ela especializa as células psíquicas e físicas, perispiríticas e físicas, ao extremo. Células de energia no perispírito, células de matéria densa no corpo físico, conforme Joana de Ângeles na obra Dias Gloriosos. Então pense, raciocine, questione, mas deseje compreender. O primeiro espírito que deveríamos manifestar numa reunião mediúnica, segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, é o nosso. Será que o Dr. Sérgio enlouqueceu? Porque ele poderia dizer outra coisa. Se ele está pedindo que nós, o encarnado como médium de si mesmo, manifeste o próprio espírito, porque tem algo que não está aqui. E ele acaba também de afirmar, ou melhor, afirma em outros momentos em palestra, que nós, o que está encarnado, é um elemental recém-humanizado. E nós sabemos que o espírito está muito além disto. Então, o que está acontecendo com a consciência dos espíritas que deveriam ter a mente livre e se deixam aprisionar por falsas ideias, só porque Kardec não disse, Kardec começou a reunir os fragmentos esparsos. Ele não concluiu. E quem deu continuidade jamais conseguirá juntar, porque é um ensino cósmico. O Espiritismo, como define o próprio Kardec na Revista Espírita, é uma lei da natureza. E a natureza não começou com a codificação. Existia muito antes da codificação. Porque a natureza é o próprio Deus. Deus é a criação, como falamos no monismo, com Pietro Baldi. Não mais o politeísmo, o monoteísmo, agora o monismo. Então pense. E pense principalmente numa coisa que eu vou te pedir agora. Não acredite em nada do que eu disse. Agora pense, raciocine, duvide do que não compreendeu ainda. Mas lembre da recomendação de Allan Kardec no item 7 da obra O Livro dos Espíritos, na introdução. O sábio, para estudar algo que ele desconhece, ele deixa de lado o seu saber, porque um estudo novo não se faz com ideias pré-concebidas. Então, um estudo onde o espírito encarna apenas uma mínima parte não é novo, é antigo. Foi Kardec que começou. Antes dele, muitos luminares já acreditavam. Zoroastro, por exemplo, muito antes de Kardec. Há em nós um amigo oculto que desconhecemos. No hinduísmo, estamos à beira de armazéns abarrotados, a nossa consciência, e morremos de fome à porta, nós que somos a mínima parte. Carlos Torres Pastorino, a samaritana que está ao lado do poço de Jacó é a alma encarnada, a personalidade. O Cristo que lá está, a nossa consciência profunda, a individualidade, representando a consciência profunda.
E ele próprio narra: não sou eu quem faço as obras. O Pai, a consciência máter, as realiza através de mim. Então vamos pensar um pouquinho e começar nas reuniões mediúnicas, como recomenda Joana de Ângeles, que gastaríamos em média 10 anos só para manifestar o nosso inconsciente e pacificá-lo, após estarmos aptos para manifestar o nosso superconsciente, por exemplo. E Ramatiz, em Jesus e a Jerusalém Renovada, afirmar que enquanto não pacificarmos, não entrarmos em harmonia com os elementos externos a nós, entrarmos em harmonia ou reconciliarmos com o meio externo, e dentre esse meio, o marido, a esposa, filhos, patrão, empregado, amigos, ou até aqueles que se julgam nossos adversários, não estaremos prontos, aptos para entrar na antecâmara, que é o inconsciente, e enfrentar os maiores adversários, que, segundo Joana de Ângeles, os piores inimigos estão dentro. Reconcilie com o vosso adversário enquanto estáis com ele a caminho. Joana de Ângeles, obra Triunfo Pessoal. Como que eu vou reconciliar com alguém que eu estou a caminho? Eu estou encarnado, a mínima parte, e o meu subconsciente está ali para ajudar-me. Agora, o inconsciente não está encarnado, segundo a autora. E conforme eu abro a cortina, quando eu começo a pensar em algo novo, quando eu começo a comunicar com o meu superconsciente, a cortina que me separa do inconsciente abre-se e os aparentes adversários vêm à tona. Então vamos pensar a respeito disso. Mas há pessoas, conforme Kardec narra na sequência do que eu citei do item 7 do Livro dos Espíritos, na introdução, há pessoas que pensam que a verdade foram feitas só para elas. E esses seres, conforme consta no Evangelho segundo o Espiritismo, eles vão ser arrastados pelos demais que acreditam nessas verdades, que caminham com progresso e jamais serão ultrapassadas, nessa doutrina viva que progride por evolução. Então pense um pouco e vamos orar, agradecendo em especial a Deus, a causa e o efeito de tudo quanto existe. O Cristo de Deus, como essência que nutre e norteia a nossa consciência. A nossa própria consciência, onde moreja Deus e o Cristo, porque nela existe o reino de Deus em nós. E que de nossa consciência a presença crística, a presença cósmica possam se expressar e encarnar em nossa realidade em dias vindouros a paciência, a ciência da paz, a tolerância, a compaixão, mas para isso precisamos criar a ambiência para que outras personalidades do mesmo eu, outras virtudes do mesmo eu possam expressarem por sua vez. Expressarem por sua vez. Então pensem e agradeçamos a tudo e a todos os seres que contribuíram para que esse momento fosse possível. Ao Anderson, que está comandando os equipamentos para que possamos falar com você. A todos os seres que doaram a energia, dinheiro, para que comprássemos o equipamento para a construção do estúdio, que adquiriram os livros, os CDs, os DVDs, que geraram os recursos para que nós pudéssemos estar aqui. A Alvorada Veículo, a Matsumoto Imóveis, e ao mesmo tempo, José Benedito, proprietário do Hotel Del Príncipe, da Pousada Colonial, Del Príncipe, Pará, Marabá, Pousada Colonial em São Luís, no Maranhão. Parece que tem um sócio parceiro, mas ele está na frente dos negócios. Então agradecemos esses colaboradores anônimos que fazem acontecer, que doam mensalmente. E quer saber como construir, como contribuir conosco? Entre no nosso site. Lá tem como você nos auxiliar se quiser ser um sócio desse projeto que intenciona iluminar e libertar consciências. Pelo menos ensinar, ou melhor, lembrar que o outro tem direito de pensar, que ele é um livre pensador, que ele é o gestor
o mestre, o construtor da sua realidade, que não fique na dependência de água magnetizada, de passes, de reuniões mediúnicas, de reuniões de desobsessão, porque ele é o médico de sua realidade. Enquanto não houver mudança interior, jamais alguém fará por nós o que nos cabe fazer. Todas as ciências somadas, a ciência médica do mundo físico, a ciência do mundo espiritual e todas as demais expressões terapêuticas, só aliviam os efeitos. A correção das causas depende de cada um de nós. Se não mudarmos o nosso comportamento, agora como que eu posso mudar o que eu não conheço? Se eu não admito que sou mais do que estou encarnado, como que eu posso ter esperança de manifestar algo enobrecedor para mudar a minha realidade? E talvez para construir esse algo enobrecedor do zero, porque talvez eu pense que não tenho nada, eu vou levar milhões, trilhões de anos. E silencie o seu pensamento e agradeça a Deus, a Jesus, aos luminares, às nossas consciências, e agradeçamos em especial a você pela audiência. Pense, sinta o que pensa, fale o que sente, viva o que fala. Uma mente que pensa, um coração que ama e mãos que trabalham para que possamos construir um ser mais pacífico, o mais sereno, o mais saudável, o mais feliz. Paz, luz e muito amor a todos.